Olá, boa noite. Agora são 21 horas e 2 minutos, 9 e 2. Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. O assunto de hoje é segurança pública. O Rio Grande do Sul registrou os menores indicadores de criminalidade da sua história em 2025. O Rio Grande do Sul aparece hoje como um caso emblemático quando o assunto é segurança pública. Dados recentes apontam uma queda consistente e histórica nos índices de criminalidade desde 2019, com reduções expressivas em homicídios, roubos e outros crimes que afetam diretamente o dia a dia da população. Um cenário que, à primeira vista, sugere avanços concretos e políticas que estariam funcionando. Mas o que está por trás desses números? Investimentos, integração entre forças policiais, tecnologia e monitoramento são apontados como pilares dessa mudança. Ao mesmo tempo, especialistas alertam: estatísticas por si só não contam toda a história. É preciso entender como esses resultados impactam, de fato, a vida dos cidadãos, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Diante desse cenário, em relação ao qual há muito para se comemorar, pois a segurança pública está sempre entre as principais demandas da população, cabe a pergunta: o modelo adotado no Rio Grande do Sul pode servir de exemplo para o restante do país? Quais são os limites, os desafios e os riscos de políticas baseadas em endurecimento, tecnologia e presença policial? O Ponto de Conexão está no ar. Lembrando que estamos na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Hoje estamos falando sobre a redução na criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. E para falar sobre o assunto, participa do programa aqui no estúdio comigo, Luciano Lindemann, que é secretário de Segurança Pública de Cachoeirinha. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, poder contribuir, assim como também com o comandante que está presente online aí conosco. Muito bem, nós vamos também ter a participação online, como já adiantou aqui o secretário, do comandante do Comando de Polícia Militar da capital, Márcio Luiz da Costa Limeira. Comandante, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, satisfação da Brigada Militar estar participando do programa. Muito obrigado por ter aceitado. Boa noite, secretário Luciano também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E também estará conosco aqui no programa o delegado de polícia Luciano Peringer, titular da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Está chegando aí, daqui a pouco ele fala com a gente também. Eu vou começar aqui com o secretário Luciano Lindemann, que está aqui no estúdio conosco. Por que Cachoeirinha? Porque Cachoeirinha é um dos municípios escolhidos para fazer parte desse amplo programa do Estado de segurança, de vigilância e de uso intensivo de tecnologia para conter aí, fazer um cercamento eletrônico, conter a criminalidade no Estado. Serão 11 municípios contemplados no programa RS Atento. Começa com 6 municípios e Cachoeirinha é uma dessas cidades. Depois nós vamos falar um pouquinho das outras também. Então, secretário, eu acho que é muito interessante a gente ter o case de Cachoeirinha essa noite aqui, porque vocês são uma das cidades que tiveram aí maiores reduções na criminalidade, né? Qual é a receita para se conseguir um resultado desse? Depois vamos falar dos números. Eu acho que a receita de segurança pública é a integração, né? Então, não se faz segurança pública sem integração. Cachoeirinha, ela faz parte do programa estruturante RS Seguro e dentre esses programas são 23 municípios, né, que foram os primeiros a ingressarem no programa RS Seguro, um programa estruturante do governo do estado, onde as cidades com maiores índices de criminalidade tiveram o seu mapeamento, as suas ondas de calor, né, para que a integração das polícias, polícia militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, que faz o policiamento comunitário, e os demais órgãos, né, de segurança pudessem atuar de maneira conjunta. E isso fez com que os índices baixassem em todo o estado, né? Hoje a gente tem uma régua muito alta, né, quando se fala em criminalidade, porque nós, de maneira geral, nesses municípios, baixamos os indicadores, né? Tivemos indicadores positivos, e Cachoeirinha, né, tem, nos últimos 3 anos, os melhores índices, é considerada a cidade mais segura do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito bom, né, secretário? Porque quando essa notícia se espalha, quando essa informação chega aos cidadãos, as pessoas começam a considerar a hipótese de morar em Cachoeirinha, de comprar um apartamento, de comprar um sítio, enfim, de investir na cidade, abrir uma empresa, um negócio. E isso atrai também para a cidade, né, investimento, moradores, enfim, melhor qualidade de vida, né, mais empregos. Exatamente, a economia movimenta, né? Nós temos diversas empresas tentando, né, o seu espaço dentro de Cachoeirinha, né? O comércio de Cachoeirinha, ele é muito grande, então nós temos uma cidade na região metropolitana com características de interior, mas uma cidade grande, né, com 140 mil habitantes. Sim, isso é muito bacana. Eu conheço ali, gosto muito, a gente, quando vai lá, percebe isso e tem essa percepção, essa sensação de segurança pública, porque vê policiamento ostensivo, vê as viaturas da brigada na esquina, vê que há uma vigilância, que há uma preocupação da segurança pública com o cidadão. Eu quero ouvir agora um pouco aqui para a gente começar, depois nós vamos voltar, secretário, vamos falar dos números, vamos falar do trabalho que vocês fazem, vamos falar mais do RS Atento, mas antes eu queria ouvir o comandante Limeira, sobre essa questão, a questão que o secretário mencionou aqui como muito importante, fundamental, que é a questão da integração. Nós tivemos esses resultados, comandante, nos últimos anos, bons resultados, de 2019 para 2025, que é o período que nós estamos trabalhando hoje aqui, os números, os dados, muito em função disso, né? Uma integração muito maior entre Brigada Militar e Polícia Civil, né? E hoje incluindo outras forças de segurança, né? A Polícia Penal, a Guarda Municipal, enfim, como disse o secretário, a integração de todas as forças policiais. Isso parece que foi um divisor de águas aí na história da segurança pública do Rio Grande do Sul, não é? Boa noite, com certeza, né? Como o secretário falou, a integração é fundamental nesse processo. Nós vivíamos aí, quase uma década atrás, números bastante ruins, né? Que geravam uma sensação de segurança muito grande, né? Tanto em crimes violentos, letais intencionais, né? Homicídios e crimes graves, mas também crimes relacionados ao patrimônio. Então, a forma de atuar do Rio Grande do Sul, né, envolve principalmente 3 pilares no nosso programa RS Seguro, que começou sim pela integração, né, e integração de forma efetiva, não somente nas relações pessoais entre comandantes, entre delegados, mas nós unificamos, desenvolvemos no estado do Rio Grande do Sul um sistema integrado de informações, né, de troca de dados entre as investigações, inteligências, de forma sistemática, e essa integração ela se reflete ao longo de ciclos de governança que se repetem a cada mês. Então, são uma série de reuniões que iniciam nas áreas integradas de segurança pública, né, dentro de cada município, e vão evoluindo, né, para que a gente possa identificar eventuais problemas, eventuais alterações nos indicadores, até chegando à reunião mensal, que é conhecida como A1, com presença normalmente do governador do estado, né, e de todos os órgãos da segurança e do sistema judiciário, para que a gente possa eventualmente identificar algum gargalo, alguma situação que possa melhorar, né? E nesse mesmo aspecto foi tratado, né, também da questão do investimento, né? Nos últimos anos nós tivemos um investimento considerável nos nossos recursos, principalmente materiais, né? E investimentos principalmente na área de tecnologia, né? Fazendo que, por exemplo, na questão de roubo de veículos na capital,
nós hoje tenhamos trabalhado com uma quantidade que reflete 1/10, né, uma redução de quase 10 vezes do que se tinha há cerca de 9, 10 anos atrás. Exatamente, uma redução aí de 84%, né, comandante, de 11.127 roubos, né, de veículos para 1.790. É significativo e é um tipo de crime que preocupa muito, porque geralmente ele, muitas vezes, né, acaba terminando em morte, né, e vira o latrocínio, né, que é um desses crimes letais e violentos, intencionais, né, que nós comentamos aqui. Depois a gente vai dar os números, mas antes eu queria ainda nesta primeira rodada falar com o delegado de polícia, Luciano Peringer, titular da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que está conosco a partir desse momento aqui no programa. Boa noite, delegado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Não sei se eu acertei a pronúncia do seu sobrenome. Está correto, sim. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar pela Polícia Civil sobre as reduções dos índices. Primeiramente, cumprimento o comandante Costa Limeira, cumprimento também o secretário de Segurança de Cachoeirinha e todos os espectadores. Esses índices, a palavra-chave que ambos comentaram é a integração entre todos os órgãos de segurança pública, e não só entre os órgãos de segurança pública, mas também, além da Polícia Civil, Brigada Militar, IGP, Bombeiros, SUSEP, além deles também órgãos muitas vezes de saúde, bombeiros que nos auxiliam muitas vezes em resgates e bem como identificação de localização de corpos. Então, tem vários setores que acabam auxiliando também no combate e na sensação de segurança pública. É importante frisar que a integração, realmente, como Costa Limeira mencionou, não é simplesmente no papel, mas sim efetiva, a troca de informações constante entre todos os órgãos de segurança pública. Além disso, participam das reuniões ali o Poder Judiciário, o Ministério Público, eventualmente outros participantes, como secretarias daquele município, quando reuniões de determinada circunscrição, como Porto Alegre, por exemplo. Então, esta troca de informações, elas acabam favorecendo as reduções. Bem como Costa Limeira mencionou, comandante, também a questão da inteligência e do investimento em tecnologias para a investigação. Isso desde o cercamento eletrônico, quando foi implementado, né, ele conseguiu acabar fornecendo e proporcionando para as forças de segurança ferramentas de inteligência para se obter e conseguir se combater determinados crimes, não só o roubo de veículo, mas também roubo a pedestre, roubo a estabelecimentos comerciais, porque todos esses roubos acabaram reduzindo os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul e especialmente em Porto Alegre. Muito bem, nós falamos dos CVLI, né, os crimes violentos, letais e intencionais. Neste período, entre 2019 e 2025, eles caíram 40% aqui no estado. Então, caíram de 2.158 casos para 1.229. É significativo porque são crimes contra a pessoa, né? Tivemos aí, por exemplo, uma redução entre 2019 e 2025 de 44% do número de vítimas. Também baixou de 1.860 para 1.037. E os latrocínios, que também é o roubo seguido de morte, né? Tivemos aí uma queda de 57%, de 71 para 30 casos. Então, assim, são crimes muito expressivos, vamos falando ao longo do programa de outros também, mas esses são muito importantes porque atentam contra a vida das pessoas e não apenas contra o patrimônio. Bom, nessa primeira rodada a gente vê a importância da integração das forças policiais, todas elas, não é? Mas também há um dado aí que chama atenção e muito interessante, que é o uso massivo também de tecnologias, né? Câmeras, reconhecimento facial,
digitalização de arquivos, de perfis, dados do IGP, todos digitalizados, enfim, isso também tem um papel muito importante, né? Como é que a Polícia Civil vê isso, delegado? Essa digitalização e informatização do serviço. A tecnologia hoje tem um papel fundamental, né? Fundamental, é imprescindível. Essa evolução foi muito positiva, inclusive para a formação de prova, né? Não só para a questão da Polícia Civil, né, tem que, após o cometimento do crime, tem que, né, identificar a autoria e produzir a materialidade do crime. Sim. Com essas ferramentas de inteligência, isso cada vez mais a gente consegue proporcionar uma prova mais robusta para encaminhar depois o procedimento policial para o Poder Judiciário, para a manifestação depois do promotor, para uma denúncia e uma futura condenação dos envolvidos. Muito bem. A gente falou aqui também do roubo de veículos, né, que diminuiu 84%. Tivemos também uma diminuição considerável aqui no roubo a pedestres. É esse roubo que acontece na rua, rouba o celular, rouba a bolsa, enfim. Ele caiu 76%, de 53.393 casos para 12.573. Claro, 12 mil é alto? Ainda é muito alto. Mas perto do que tínhamos, é um avanço aqui considerável. Vamos falar um pouquinho como é que funciona, secretário, essa questão, já que estamos falando de tecnologia, essa questão do cercamento eletrônico lá em Cachoeirinha. Como é que funciona isso? Vocês têm câmeras, o serviço é da prefeitura, isso é compartilhado com brigada, Polícia Civil. Como é que funciona isso, secretário? Existe uma central de controle? Como é que é? Lá no município de Cachoeirinha nós temos o SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, né? Onde tem operadores que controlam todo o cercamento por vídeo monitoramento do município. Essas telas elas são espelhadas com a Brigada Militar. Nós temos ali, como é um centro integrado, há espaço para também as forças colocarem os seus servidores lá para trabalhar no centro, né? Se houver essa necessidade, mas tem funcionado muito bem com esse espelhamento, tanto com a Polícia Civil quanto com a Brigada Militar. Eu acho que o RS Atento, ele vai somar de uma maneira muito expressiva com o município de Cachoeirinha, porque há uma tecnologia embarcada nesse sistema com semânticas diferentes, com semânticas que vai nos proporcionar, né, fazer aquele filtro necessário tanto para a atuação da Guarda Municipal como para a atuação da Polícia Investigativa. Cumprimento, uma boa noite ao delegado Luciano. A Polícia Investigativa vai conseguir ter uma ação, né, mais rápida, e assim como a nossa Brigada Militar, né? Um tempo de resposta ele diminui, esses sistemas eles vão se comunicar, eles vão se integrar, né? O Estado, há uma contrapartida sempre há, né, para que a segurança pública seja integrada entre município e Estado. Então, nos enche de orgulho, né, saber que vamos somar e que mesmo Cachoeirinha, sendo uma das cidades mais seguras do Estado, ela foi contemplada nesse primeiro momento, né? Isso faz com que cada vez mais, né, Coronel Limeira, nós queremos trabalhar com essa integração, né? Porque é um prêmio para uma cidade que vem trabalhando na integração, né? Claro. Então, a consulta de placas, ele vem agora, isso nós já temos em Cachoeirinha, mas ele vem trazer o reconhecimento facial, né? Então, uma identificação. Placas dos veículos também, vocês têm lá nas câmeras, já pode saber se é roubado. Nas semânticas nós temos que pesquisar placa por placa. No RS Atento agora nós vamos ter, né, o filtro de modelo de carro, daqui a pouco de cor de veículo, de tipo de para-choque, né? Isso tudo vai criando filtros que vai facilitando a resposta de maneira mais imediata, o que vai, né, fazendo com que a segurança pública ela cada vez mais seja sentido pela comunidade, pela população. Eu não sei se vocês podem revelar isso, secretário, mas assim, quantas câmeras existem hoje em Cachoeirinha e com o RS Atento vocês vão contar com quantas câmeras? Hoje nós temos no município 680 câmeras em funcionamento, né? Serão
acho que o comandante ali me corrige, mas se não me falha a memória, serão acrescidas ao município pelo RS Atento 372 câmeras, né? Que, nós também, eu gostaria aqui de participar, eu acho que já saiu em alguma notícia, né? Mas o secretário da Educação acabou de instalar totens nas escolas, em 14 escolas do município, né, serão contempladas por esses totens que vão ficar na parte externa, mas que eles são eles possuem ali diversas câmeras de identificação facial também, que vão poder e vão ser interligadas com o comando da brigada, com o SIC, né, possui também o Face School, daí dentro da escola, que vai substituir a chamada, aquela tradicional, né? Sim, então, sim. haverá um controle e uma segurança muito maior para os alunos e também para os pais, né? Que ali deixam suas crianças durante o dia, né? Poderão ficar muito mais tranquilos, né? Eu acho que o investimento, se me permite, eu acho que nós tivemos aí no South Summit a maioria dos painéis, né, falando sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, sobre o quanto isso possibilita e ajuda, né, na segurança pública, a atuação das polícias, e eu acho que tanto o município como o governo, eles têm estado muito atentos a buscar essas tecnologias, essa inteligência para o uso, né, das nossas instituições. Isso vai potencializar muito, né, o uso dos sistemas que já se tem hoje, né? O projeto, o RS Atento, prevê até 2027 um investimento de 199,6 milhões de reais e na etapa inicial serão instaladas 1.488 câmeras no estado. Só para a gente dar alguns números aqui, são 11 municípios da região metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia e Viamão. E na primeira etapa serão, então, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Guaíba e Sapucaia. Com isso, a região metropolitana, que é também a área do estado que concentra o maior número de crimes, passa a ter uma vigilância muito mais eficaz e muito mais eficiente. Depois vamos falar um pouco também dos crimes no interior, no campo, abigeato. Ao longo do programa a gente vai abordando tudo isso. Mas eu queria ouvir o coronel Limeira, o comandante Limeira, sobre essa questão nós temos esses números todos, claro, mas há também aí uma subnotificação ainda significativa, né, comandante? É importante esse tema, a gente tem evoluído muito na tecnologia e volta e meia, a partir da análise das reduções, né, e é importante salientar que em determinado momento foi tratado lá em 2020, em virtude da pandemia, 2021, e em 2023 os números foram menores do que aquele período, né? Nós tivemos em 2024 as nossas enchentes, e em 2025 nós tivemos números menores ainda do que em 2024, mesmo em virtude das enchentes, onde durante um período os estabelecimentos ficaram fechados, as pessoas deixavam de deslocar para a rua. E nos perguntam sempre dessa questão da subnotificação, e é óbvio que existe, né? Não se reconhece isso, mas se tem um entendimento de que talvez essa diferença seja ainda muito maior. Porque se hoje, com toda a informação que se tem, com todas as possibilidades que se tem, por exemplo, né, de realizar um registro online de ocorrências, coisas que não se tinha há anos atrás, né, se nós rememorarmos aí há 20 anos atrás, inclusive não existia nenhuma integração entre os sistemas da Brigada Militar e Polícia Civil, e muito menos entre as delegacias, né? Quando ingressei na Brigada Militar, alguém nos chamava até o local da ocorrência e nós orientávamos essa pessoa a realizar o registro e tinha que ser o deslocamento até a distrital responsável por aquela área, né? Então, o que dificultava eventualmente, né, inclusive em virtude da situação do transporte. Então, se reconhece essa questão da cifra oculta, mas se entende que esse é um número cada vez menor, né? E quando a gente trata principalmente de crimes como roubo de veículos, onde
quase que a totalidade, né, se não a totalidade, realiza o registro, né, ninguém deixa de realizar o registro de um Até bem tão valioso que seguro, é um veículo. Né, coronel? Isso, seguro mesmo que quem não tem, né, na esperança de recuperar o seu bem, né, e quanto a esse ponto, voltando à questão da integração, do investimento em tecnologia, o cercamento eletrônico e outras medidas, além do número ter reduzido bastante, né, consideravelmente, quase 1/10 do que se tinha anteriormente, 84%, né, ou seja, uma redução de quase 90%, então um número de 10% do que foi anteriormente. Nós recuperamos mais de 70% dos veículos envolvidos nesse tipo de delito. E aí a gente tem ainda eventualmente algumas questões, algumas pesquisas da percepção, né? O quanto é difícil nós mudarmos a percepção, independente, e foi provocado aí na chamada inicial do programa, né? Como é que nós mudamos essa percepção de pessoas que, além embora a redução criminal dos índices criminais ainda se sentem inseguras, porque elas recebem alguma imagem, recebem a notícia de um fato no seu celular, né? E como a gente se faz perceptível, porque hoje em dia todas as pessoas não estão andando nas ruas com o seu telefone celular, estão com o seu veículo ali, e eu brinco às vezes com o policial que ele tem que ter uma interação qualificada para ele ser percebido, justamente porque tem alguns painéis, né, algumas telas dos nossos veículos aí que são do tamanho da nossa TV, que nós trazíamos aí importada, né, por vezes aí do camelódromo do Paraguai, que é o que nós tínhamos no nosso quarto, né, em alguma essência. Então, como é que a gente chama a atenção daquela pessoa pela presença policial? Então, é um desafio cada vez maior. E também a gente tem utilizado a tecnologia. Então é importante considerar isso, e a gente tem buscado, nesse momento, não só a manutenção dessa redução, mas também aperfeiçoando, aprimorando a nossa resposta, a qualidade da nossa comunicação com a população. Muito bem. Em 2025, a Brigada Militar realizou 11 mil abordagens por dia no Rio Grande do Sul, por dia. E tivemos aí no estado 50 mil prisões em 2025. 50 mil prisões. Temos hoje presídios, cadeia para colocar tanta gente que é detida, delegado Luciano? Boa noite. O governo tem trabalhado, criou no GESP. No GESP é o Núcleo de Gestão Penitenciária. Esse núcleo auxiliou muito a remoção dos presos. Esse núcleo, na verdade, atende praticamente, acho que grande parte do estado, metade no mínimo, principalmente a região metropolitana, região de Montenegro, Charqueadas. Os presos são encaminhados após a efetivação do procedimento policial, auto de prisão flagrante ou cumprimento de prisão preventiva ou temporária, são encaminhados para esse núcleo, e a partir desse núcleo os presos são removidos para o destino, para a casa prisional que melhor vai comportar ou vai receber aquele preso, se ele tem algumas peculiaridades. Tem presos que, por exemplo, claro, masculino, feminino, questão de se ele tem alguns tipos de crime, ele não pode entrar em determinadas galerias, então é observado isso daí depois na remoção. Tem aquelas guerras de facções, né, dentro dos presídios, aí não pode colocar um prisioneiro de uma facção na ala do outro, né, porque isso aí seria uma condenação à morte praticamente, né, então a polícia ainda tem de fazer isso, né, delegado? Sim, na verdade é observar todas as características do preso para não envolver, né, não criar um risco realmente para a integridade física dele. Muito bem, vamos voltar à Cachoeirinha. Eu vou ter alguns números aqui, secretário, vamos ver se bate aí com os seus números. Homicídios dolosos, queda de 64%, é isso? Esse dado é de 2000 Não, perdão, 25, né? 25%. Isso, de qual período que o senhor tem? É o período de 2025. 2025, exatamente. É isso, né? Exatamente. E entre 1º
abril de 2025 e 31 de março de 2026, agora, né, em relação ao ano anterior, se a gente pegar o mesmo período do ano anterior, aí haveria uma redução de 40% nos homicídios, 12% nos roubos a pedestres e 11% nos roubos de veículos e menos 6% furtos de veículos, porque roubo e furto são coisas diferentes, né? Exatamente. O roubo é quando envolve algum tipo de violência, o furto é quando o dono do objeto nem percebe que foi roubado. Né? Então são dados muito interessantes que a gente vê aí e que precisam ser divulgados para que a gente também tenha uma noção melhor aí de onde estamos vivendo, né? As pessoas tenham essa percepção de segurança. Não adianta só despejar os números, nós temos que mostrar o que realmente está sendo feito. Essa questão que o pessoal sempre fala, né, secretário? A polícia prende e logo em seguida a justiça solta. Como é que o senhor vê essa questão? Os crimes mais graves estão recebendo a punição que devem? Essas pessoas estão saindo de circulação, estão deixando de atuar na sociedade? Porque não adianta prender por uma semana e botar de volta na rua, né? Nós temos aí, continuando na estatística, no primeiro momento, nota-se que Cachoeirinha tem seguido o padrão aí do Rio Grande do Sul, né? Na sua totalidade dos municípios participantes, né? Então, nós tivemos aí no acumulado aí dos últimos 12 meses, praticamente em quase todos os indicadores, o mesmo percentual de queda, né? Uhum. Então, isso através da integração, isso através dessa sinergia entre Guarda Municipal, entre Polícia Civil e Brigada Militar, né? Nessa senda, eu entendo que as prisões efetuadas, e veja que eu vou trazer aqui só os dados da Guarda Municipal, né? Não vou trazer os dados de Cachoeirinha da Brigada Militar, né? E deixo para o coronel, comando da Brigada, se por acaso ele estiver ali. Mas no trimestre aí nós tivemos agora, e que isso impacta muito na segurança pública, nós tivemos um aumento aí de redução de 85% nas prisões efetuadas pela Guarda Municipal na cidade de Cachoeirinha, né? Então isso prova a atuação da Brigada Militar na ostensiva e a atuação da polícia, né, comunitária, a polícia que está mais próxima do cidadão, que é o policiamento feito pela Guarda Municipal, né? Nesse escopo, nós tivemos um atendimento aí no último trimestre de 2.000 mulheres com medidas protetivas. Né? Acompanhando efetivamente decretado pelo Judiciário medida protetiva, nós temos 78, mas acompanhamento foram feitos praticamente 1.995 acompanhamentos só pela Guarda Municipal. Qual é a diferença do acompanhamento e da medida protetiva? O acompanhamento é aquela mulher que ingressou, mas ainda não tem o pedido da medida deferido. E ela já começa a ser acompanhada. E ela já começa a ser monitorada. Sim. Né? E quando ela tem deferida a medida protetiva, então a Brigada Militar, claro, com efetivo, né, tem a Patrulha Maria da Penha, com um efetivo bem maior, consegue acompanhar um número significativamente maior, mas nós, com o nosso efetivo da Guarda Municipal, estamos atendendo hoje 24 horas, 7 dias por semana, 78 mulheres. E como é que é feito Elas isso? são Pelo celular? Por patrulhamento. Como é que é? Patrulhamento pelo celular, né, ostensiva, né? A viatura ela se desloca constantemente no trabalho, na residência, né? Feito contato por aplicativo constante para ver se o agressor não está perto, se há algum problema a ser relatado pela vítima, né? É um dos nossos carros-chefe lá. E desses monitoramentos, dessas prisões, no último trimestre, nós efetuamos pela Guarda Municipal 22 prisões, né? Então é bastante para uma... Quantas? 22 prisões. 22 prisões. Eu acho que, analisando os crimes graves, né, eles bem instruídos, o Ministério Público instruindo bem, a investigação, a Polícia Civil
fazendo toda a instrução do inquérito ali, eles têm permanecido presos, né? Creio que um ou outro caso foge da alçada e foge da vontade das polícias, principalmente da Polícia Civil e da sociedade, acabam sendo soltos, né? Sim, a polícia fez o seu trabalho, né? E a polícia vai continuar fazendo isso, né? Ela vai continuar aprendendo, né, colegas? Ela vai continuar aprendendo, independente dele ser solto, né? Ele vai voltar a delinquir e nós vamos voltar a aprender. Mas é uma briga de gato e rato, né? É uma briga de enxugar gelo, né? Porque prende e a justiça solta. Aí também a gente vai ter que entrar numa discussão bem mais profunda com relação à legislação, à mudança de leis, né? Nós temos a LEP, né? A Lei de Execuções Penais, que as pessoas se queixam muito. Não, mas o cara cometeu um crime terrível e tal, ficou 2 anos, 3 anos, depois já saiu. Bom, às vezes o juiz não tem o que fazer, ele tem que cumprir a lei. Código Processual Criminal, então algumas reformas, eu acho que nós, a sociedade, enfim, tem que batalhar para que elas ocorram, né? Porque, veja bem, nós temos uma lei que isso é a opinião do secretário Luciano, né? Nós temos uma lei que ali para um homicídio simples é 10 anos. Eu acho que 10 anos dentro de um presídio, se tu não tiver a progressão de regime, daqui a pouco um livramento condicional, quando faltar 1 ano para terminar de cumprir o apenamento, ele é excelente. Agora, a progressão de regime em 1/6, então em 2 anos, 1 ano e 8 meses, esse indivíduo que, por mais que seja um homicídio simples, ele tirou a vida de alguém, ele está na rua, né? Então, eu acho que é uma discussão bem mais ampla que envolve aí, né, legislativo. A gente sabe, existe o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais, que é essa que vai permitindo progressão da pena e tal. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Ah, mas o cara voltou. Sim, mas o juiz também ele tem de cumprir a lei, né? Ele não pode manter alguém preso se o prisioneiro conquistou esse direito à progressão de pena, à liberdade, ainda que com restrições. Agora são 21 horas 39 minutos, 11h39, perdão. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos, hoje falando sobre queda nos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 21 horas e 43 minutos, nós estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre a redução da criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. Participa do programa aqui no estúdio comigo, Luciano Lindemann, que é secretário de Segurança Pública de Cachoeirinha, e de forma online participam com a gente esta noite Márcio Luiz da Costa Limeira, comandante do Comando de Polícia Militar da capital, e o delegado de polícia Luciano Peringer, titular da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. No bloco anterior, a gente estava comentando aqui essa questão do prende e solta, né? Que é uma questão que incomoda muito a população. E eu acho que o delegado Peringer queria fazer um comentário, né, delegado, sobre isso. Sobre esse tema, só para pontuar, é importante frisar que normalmente nos crimes onde ocorre com violência ou grave ameaça, as prisões têm sido decretadas e tem sido mantida a prisão dos indivíduos que praticam, principalmente quando envolve crimes graves, né? Homicídios, latrocínios, roubos, roubo a pedestre, qualquer, normalmente, tipo de roubo, algumas extorsões, quando bem caracterizadas e bem instruído o procedimento policial, as prisões têm sido efetivadas e têm sido mantidas. Não tem sido ocorrido normalmente nesses casos o prende e solta. Em outras situações, como crimes que não têm violência ou grave ameaça, como estelionato, furto, receptação, normalmente se obtém uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, quando os indivíduos reiteram na prática delitiva. Normalmente, quando ocorre essa reiteração delitiva, o Poder Judiciário e o Ministério Público são mais sensíveis e acabam decretando também a prisão cautelar desses indivíduos. Muito bem. Eu queria agora ouvir o comandante Limeira sobre uma outra questão. Nós tivemos aí a implantação das câmeras corporais, né, pela Brigada Militar. Já fizemos até num programa aqui
o comandante esteve aqui, trouxe uma câmera, a gente acompanhou, inclusive, uma ação, ele tinha o aplicativo, a gente acompanhou pelo celular dele uma ação policial que estava acontecendo aqui na Bento Gonçalves, aqui atrás da PUC, onde nós estamos. E a gente acompanhou ao vivo aqui, quer dizer, a polícia tem essa possibilidade de acompanhar. As câmeras corporais foram um avanço, não é, comandante? Principalmente em relação a essa questão que nós vamos falar em seguida da letalidade policial, né? Com certeza é mais um incremento tecnológico, né, na atividade policial. Nós estamos realizando algumas pesquisas científicas para realmente avaliar, né, se tinha uma primeira preocupação de que a redução criminal não ocorresse a partir da situação, né, da utilização das câmeras, o que de fato não ocorreu, né? Nós mantivemos a redução criminal. Nós começamos em setembro passado, nós completamos 1 ano de utilização na capital. Sim. E agora, inclusive, com a possibilidade de expandir para a região metropolitana. Outras questões que se suscitava era que a produtividade né, fosse reduzir a partir da utilização das câmeras corporais, o que também não ocorreu, né, pelo número de prisões e apreensões que tem sido realizado pela Brigada Militar. Uma questão curiosa que surge é que nós tivemos aí uma redução de crimes como de desobediência, desacato, né, justamente porque as pessoas que eventualmente cometiam esses crimes também se sentem fiscalizadas, né? E gera para o policial também um meio de prova, né? Uma tranquilidade para que a gente possa também ter a visão do policial, daquele que está naquela situação complexa, né? Que não é uma situação simples. Os nossos policiais eles deslocam para uma ocorrência sem saber qual que é o roteiro, né, roteiro final daquela atividade. Às vezes são deslocados, são chamados por uma perturbação de tranquilidade e acaba gerando, né, se transformando numa situação de alta complexidade, né, e por vezes até o inverso, né, se vai para uma ocorrência que na chamada é de alta complexidade e na chegada da guarnição é uma situação mais simples. Então nós não temos uma repetição, uma rotina, que nenhuma ocorrência é igual a outra, como nós normalmente falamos. E ali nós temos, então, a possibilidade de agregar a visão do policial, né, para uma análise, seja pelo Poder Judiciário, pela investigação, né, nós alcançamos a Polícia Civil, sempre que necessário, as imagens, para que a gente possa dar, então, essa transparência. Inclusive, alguém pode se assustar que, não, mas nas operações policiais não se utiliza. Não, nós nesse mês mesmo realizamos 2 operações integradas com a Delegacia de Homicídios, né, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, e os policiais do Comando de Polícia Militar da capital estavam utilizando as câmeras, né, justamente, ou seja, nós seguimos o protocolo de utilizar em todas as circunstâncias de atendimento de ocorrência. O senhor acha que reduz o senhor citou o desacato, né? Quer dizer, o infrator, o criminoso, enfim, ele sabe que o policial está usando uma câmera e ele não poderá depois, né, se ele desacatar o policial, ele não poderá depois fazer uma acusação contra o policial, que isso era muito frequente também, né? E às vezes iam para a delegacia e era a palavra de um contra outro, né? E hoje tem as imagens para conferir, né? Eu acho que nesse caso do desacato ele tem um papel muito importante, né, comandante? Da mesma forma, algumas denúncias que nós recebíamos, né, de pessoas que diziam que no momento da prisão tinham sofrido algum tipo de agressão, de ameaça, sim. De coação, e agora a Câmara acaba demonstrando a forma de atuação do policial militar, né, e inclusive os nossos procedimentos internos investigatórios, eles têm sido em menor quantidade, o número de denúncias reduziu, mas também, né, assim que, mesmo aqueles que surgem, eles são muito mais céleres, né, justamente porque nós, se tem alguma dúvida na atuação do policial, nós vamos lá e verificamos na prova que foi gerada. Sim. Bom, os dados da letalidade policial mostram que de 2024 para 2025,
esse tipo de ocorrência reduziu 43%, de 141 casos para 80 casos. E hoje o Rio Grande do Sul tem a quarta letalidade policial do país, com 0,71 casos para 100 mil habitantes. Então, é uma média muito boa. Agora, pois não, pode falar. Permite só contribuir, é a quarta menor, né? A quarta menor, isso. 0,71 é isso, né, Coronel? Casos por 100 mil habitantes, Ou seja, menos de um caso, né, por 100 mil habitantes. Então, é uma média muito boa, né, se a gente comparar aí... Se permite, na verdade, além das câmeras corporais, é importante destacar um incremento, né, de outros instrumentos, né, que o governo do estado alcançou para o policial. Então, hoje, todas as guarnições da Brigada Militar deslocam com uma arma de incapacitação neuromuscular, né, a famosa taser, né? Taser elétrica, a arma né? de choque, como isso, elétrica, como eventualmente para facilitar o entendimento. E além disso, outros instrumentos, né? Todo policial ele tem de porte pessoal um mini espargidor de gás de pimenta. Então, são situações que hoje alcançam ao policial a possibilidade de realmente realizar o uso progressivo, né, dos seus instrumentos, para que a gente possa utilizar, então, o armamento letal somente em último caso, né, e sempre ressaltando que, conforme a técnica, na verdade, ela só ocorre a partir de uma ação, né, daquele que acaba realizando uma ação, uma interposição, ou contra o policial ou contra um terceiro. Então, essa escolha é daquele, né, quando realizado de forma técnica, daquele que opta por descumprir, por realizar uma ação agressiva e que atente contra a vida dos policiais ou daqueles terceiros, outros participantes da ocorrência. Delegado Luciano, me chamou a atenção, olhando os números aqui da Secretaria de Segurança Pública, o caso do feminicídio, né? Aí vamos abrir um recorte aqui para a gente falar desse assunto, porque ele tem sido realmente muito preocupante. O Brasil inteiro está preocupado com isso, e aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós temos tido aí índices assustadores, perturbadores, né? É uma verdadeira tragédia o que está acontecendo. No entanto, os dados mostram aqui uma redução de 17% no número de feminicídios, de 97 para 80. Está correto? É isso mesmo, delegado? O que explica isso? Que a gente tenha essas informações o tempo todo aí na imprensa, enfim, e, na verdade, os índices mostram uma redução. O que está acontecendo aqui para a gente entender, delegado? Na verdade, realmente diversas campanhas de informação, a atuação como já falou o secretário de Segurança de Cachoeirinha, o comandante da CPC da Brigada Militar, como Coronel Limeira, através das patrulhas Maria da Penha, através do esforço conjunto de todos que tem resultado. Fora isso, claro, quando a vítima ela tem, além do comparecimento pessoal na delegacia, ela hoje tem como pedir a medida de forma online. Essas medidas são encaminhadas imediatamente para o Poder Judiciário. Além disso, a tecnologia que foi empregada colocando tornozeleiras eletrônicas nos agressores, isso daí também auxilia muito, na verdade, evitar uma tragédia, uma morte de uma vítima, de uma mulher, em razão da agressão do seu antigo companheiro. Então, isso daí, todos esses somatórios que acabam resultando nessa redução dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho conjunto, todos trabalhando em prol da mulher, de preservação, né? Hoje, a gente preenche, além das medidas protetivas, dela, né, ser solicitada o preenchimento, ela preenche um formulário ainda que ela explica todos os mínimos detalhes, e através desses mínimos detalhes, havendo informações que o ex-companheiro possui armas, ou ele é violento, ou tipo de violência, é cumprido já imediatamente, representado por uma cautelar, um mandado de busca e apreensão para a retirada das armas. Hoje, além disso,
se verifica que o próprio Exército e a Polícia Federal também, quando há casos de violência doméstica e o indivíduo era CAC ou tinha pote ou registro de arma, imediatamente a Polícia Federal ou o Exército tem caçado esses CACs e torna essa arma ilegal. Consequentemente, ela sendo apreendido, além da violência doméstica, ele responde ainda por um porte, por uma posse ilegal de arma de fogo. Então, isso tudo, todos esses somatórios acabam redundando, né, resolvendo e reduzindo esses índices de feminicídio hoje no Estado. Se me permite, delegado, eu acho que nós temos que também referenciar, né, as políticas públicas efetivamente implementadas tanto pelo governo do Estado como por diversos municípios, né, através da fomentação dos direitos e do acolhimento dessas mulheres, né? Nós temos aí, como já exemplificamos, a Delegacia Especializada da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, o Grupamento Mulheres Protegidas da Guarda Municipal, que tem também esse papel fundamental, né, no acolhimento, no acompanhamento, né, em todas as ações que vão promovendo, né, aquele cuidado com essa mulher, né, para que ela saiba que ela tem um recurso, que ela tem onde se socorrer. Eu acho que essas políticas que os municípios e o Estado têm adotado, elas foram muito efetivas na redução desses índices, porque é um crime que não tem como a gente prever, né, delegado? A gente não tem como se antecipar. Geralmente, né? Ele acontece dentro de casa. Exatamente. Não é um lugar onde esteja vigiado por câmeras, onde haja policiamento. É dentro de casa, de noite, de madrugada, né? Agora, a percepção que a sociedade tem, talvez porque esses crimes tenham ganhado muito espaço no noticiário, é que eles estão aumentando, né? Mas os números mostram que não, mostram aqui uma queda de 17%. Mas a percepção que se tem é outra. Né? Alguns fatos isolados, né, acabam trazendo essa sensação, né? O próprio caso de Cachoeirinha lá, né? Sim. Nós fomos nós tivemos zerado até esse caso com o feminicídio, né? Sim. E é um caso que extrapolou, né, a opinião pública, né? Porque ele chocou, né? Foi o caso da família. O caso da família, Aguiar, né? Da Silvana e dos pais, né? Mas são casos isolados que nem a Brigada Militar, nem a Polícia Civil, nem a Guarda Municipal, ninguém tem como se antecipar um fato desse, né? Sim, esse tanto... Bom, mas hoje, inclusive, foi concluído o inquérito, me parece, né? E hoje, então, já há um inquérito acusando o rapaz aquele, o ex-marido da Silvana, né? Da Silvana, o ex-marido, né? O inquérito tem, segundo o delegado hoje falou à imprensa, tem provas aí robustas, consistentes aí para justificar, embasar a acusação. Agora, é com a justiça, né? O Ministério Público pode oferecer a denúncia ou não, enfim, com base nesse dado e nesse inquérito. A gente falou aqui de alguns números, vamos falar mais alguns aqui. Ocorrências do transporte público, por exemplo, né? Acontece muito isso, né? Importunação, todo tipo de roubo, carteiras roubadas, enfim. E esse tipo de crime caiu 88%, de 2.125 casos para 237 entre 2019 e 2025. Também uma queda bastante acentuada. E ocorrências bancárias, crimes envolvendo bancos, enfim, também assaltos a banco, enfim, caíram 82%, de 110 para 19. A gente viveu uma época aqui bastante tensa com aquele chamado novo cangaço, né? Quadrilhas que fechavam pequenas cidades do interior, explodiam agências, enfim. Felizmente não temos tido nos últimos tempos notícias deste tipo. Parece que esse crime aí também regrediu bastante aí no Estado. E entra também aí na contabilidade os estabelecimentos comerciais, né? Houve uma queda de 51% a roubos e assaltos a estabelecimentos comerciais, de 8.162 casos para 3.958. Delegado, uma questão que se impõe aqui nesse caso.
não estaria ocorrendo aí uma migração desses crimes da rua, os crimes esses praticados, crimes do mundo real, para o mundo cibernético? Os crimes cibernéticos não estão aumentando? Os criminosos, as quadrilhas, não estão talvez deixando de assaltar o banco para roubar o cliente do banco através de golpes e de invasões de contas bancárias, os chamados crimes cibernéticos? Eles não está havendo, de certa forma, uma migração do crime real para o crime cibernético? O crime cibernético, né, na verdade, principalmente quando em razão, né, da evolução, né, principalmente das comunicações, né, que tivemos, principalmente hoje, com os celulares, são praticamente computadores, tem todos os acessos, realmente começaram a ocorrer mais crimes, estelionatos, fraudes, usando tecnologias até mesmo hoje a IA, né, acaba assessora tanto para o bem, como os criminosos acabam, né, utilizando para o mal. Esses golpes cresceram em determinadas... se visualizou, na verdade, uma mudança no tipo de comportamento delitivo a partir da Covid, quando as pessoas ficaram muito restritas em casa, e então a própria criminalidade também começou a agir também dessa forma online, digamos. O que tem sido feito, e muito bem feito, pelos estados e pela Polícia Civil, por todos os órgãos, na verdade, o esclarecimento, tentar fazer com que as vítimas não sofram esse tipo de delito, que elas sempre se certifiquem, na verdade, se realmente aquilo dali procede. Hoje nós verificamos, existem vários tipos de golpe, né? O golpe do falso advogado, onde as pessoas têm uma demanda no judiciário, estão para ganhar algum alvará. Falsos advogados contatam as partes para dizer que elas são beneficiadas, mas que elas têm que pagar uma taxa, que elas têm que... Ou às vezes até envolve dizendo que um promotor está fazendo contato com ela, ou um delegado de polícia, que só assim ela vai conseguir ter a liberação do seu alvará. Isso as pessoas têm que ter o máximo cuidado, não ocorre esse tipo de contato, né, principalmente de agentes públicos com as partes. Então, muito importante que as pessoas se certifiquem que aquilo dali procede. Temos inúmeros golpes, golpe do Pix, golpe de familiares que se passam, às vezes eles acessam, eles mandam cavalos de Troia para os celulares das pessoas, as pessoas acabam habilitando os aplicativos e a partir disso eles têm acesso ou a todos os contatos daquela vítima ou até mesmo a aplicativos de bancos. A partir daquele momento elas começam a solicitar valores para todos conhecidos ou mesmo elas começam a ter acesso a contas bancárias e fazerem movimentações tanto através de Pix como fazem novos financiamentos, movimentam dinheiro das contas bancárias. O importante é as pessoas não baixarem nunca aplicativos que não são certificados, que não sabe de onde são as origens desse aplicativo, bem como quando alguém faz contato pedindo qualquer solicitação de pagamento de fatura ou mesmo que realiza um Pix porque trocou de telefone, que é outro tipo de golpe, que a pessoa se certifique primeiro, desligue aquela ligação ou não mantenha contato com aquela pessoa inicialmente e fale realmente com a parte que está solicitando, para ver se aquilo dali procede. Né? Isso é muito importante que as pessoas busquem orientação, busquem esclarecer, porque os golpes são normalmente reiterados, né? São massivos, na verdade. Então, a divulgação, campanhas que estão agora sendo realizadas até pela DERC, foi feito recentemente no Grenal, para orientar as pessoas para não sofrerem esse tipo de golpe. Poderia elencar outros 10 tipos de golpes que hoje são realizados contra
pessoas que acabam sendo mais vulneráveis, que não idosos muitas vezes, né? Hoje até mesmo o golpe do bilhete, que era um golpe extremamente antigo, ainda é aplicado e muitas pessoas acabam perdendo dinheiro, né? Acabam fazendo todas as solicitações pensando que vão receber parte de um prêmio, e ainda as pessoas, por falta de orientação ou por falta de conhecimento, acabam sofrendo esse tipo de delito. O golpe do bilhete ainda faz vítimas, delegado? Diversas, infelizmente diversas. Normalmente eles procuram mais pessoas idosas, né? Vem com uma história, vem com toda uma encenação. As pessoas acabam se comovendo muitas vezes por ser uma pessoa analfabeta e do interior, que não tem como sacar um prêmio de uma quina, de uma Mega-Sena, envolve outros atores, né, atores criminais, delinquentes, que acabam se somando àquela encenação e acabam fazendo que as vítimas acabem indo aos bancos, fazendo movimentações e retirando posteriormente esse dinheiro, o que torna muito difícil a recuperação dos valores perdidos pelas vítimas. Muito bem. Comandante... Pois não? Alguém quer comentar? Comandante Limeira, a gente viu nos últimos anos aí um processo acelerado aí de renovação da frota de viaturas da Brigada Militar, do equipamento, armamentos, coletes, enfim. A Brigada Militar está hoje bem equipada para enfrentar essa nova criminalidade que nós temos aí, em que os criminosos estão também muito bem armados, utilizando fuzis, utilizando armas automáticas, pistolas automáticas, enfim. A Brigada está preparada para esse combate, está bem armada e em relação ao efetivo, nós temos hoje um número suficiente de soldados militares para combater para fazer frente a essa enorme demanda que nós temos aí na nossa sociedade? Esse é um ponto importante, né? E como eu falei no início, e é uma das bases do programa RS Seguro, justamente a questão do investimento. Então, nos últimos anos, houve um investimento massivo na segurança pública, né? É um investimento caro, os equipamentos caros. Nós temos no Rio Grande do Sul uma referência, né, que nós utilizamos viaturas semi-blindadas. Muitos estados não têm sequer uma viatura nessa condição. E agora, recentemente, então, nós realizamos a possibilidade, a partir de uma entrega do governo do estado, de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul terem pelo menos uma viatura semi-blindada, né, com a blindagem, para que a gente possa garantir uma maior segurança do policial militar que desenvolve a sua atividade, né, e também não só da Brigada Militar, mas também dos demais órgãos de segurança, né, a Polícia Civil também recebendo equipamentos com essa condição. Recebemos nos últimos anos também fuzis, armamento, né? Hoje cada policial possui a sua pistola em cautela, né? Cada policial possui o seu colete balístico em cautela, né? Uma realidade que não era de alguns anos atrás, onde o policial compartilhava o seu equipamento ao final de cada serviço, né? Entregando na arrecadação e retirando então no serviço seguinte. Então, hoje, quanto à questão de material, nós estamos bem adequados. Claro que num processo de inovação tecnológica, né? A cada dia surge uma nova necessidade, a cada dia surge um novo equipamento que pode contribuir para a atividade policial. Já estamos desenvolvendo aí algumas atividades com drones, né, há bastante tempo, mas cada vez mais incrementando, inclusive, recentemente, na atividade de polícia ostensiva, de polícia preventiva no Comando de Policiamento da capital. Quanto ao efetivo, é sempre uma pergunta que surge, né? Nos últimos anos também nós tivemos incremento comparado com o número de policiais que já chegamos a ter. É claro que sempre o pessoal vincula um número de policiais que se teve lá na década de 90, mas a gente, no início dos anos 2000, a gente
acabou tendo, então, um número bem reduzido de policiais e houve, então, nos últimos anos, a possibilidade de nós aumentarmos o efetivo da Brigada Militar comparado com cerca de 10 anos atrás. Também é importante salientar que o tipo de policiamento que nós realizávamos na época, né, o Pedro e Paulo a pé, Sim. à medida que nós agregamos equipamentos, né, embora seja sempre o sonho de consumo de todos, né, o policial a pé, o policial de quarteirão, né, hoje a gente tem condições com motocicletas, com bicicletas, com viaturas, um número muito maior do que se tinha anteriormente, né, um policiamento mais dinâmico e mais assertivo, né, uma vez que esses equipamentos são somados à utilização de ferramentas como o próprio GSEG, que é a Gestão e Estatística e Segurança Pública, onde indica os pontos quentes, os pontos onde devem ser realizados o policiamento, as ações de polícia, mas também, né, agora recentemente, a gente tem desenvolvido na Brigada Militar também ferramentas de otimização, né, ferramentas que geram uma rota mais eficiente, um melhor aproveitamento das ações de patrulha, justamente para que a gente possa realizar a cobertura de todos os pontos quentes, de todos os pontos sensíveis. Agora, nesse mês de abril, a gente está dando uma ênfase nas escolas. Também esse processo, essa ferramenta nós utilizamos para aumentar o número de visitas das patrulhas Maria da Penha. Então, a tecnologia, as informações a partir da comunidade, né, e é fundamental, por exemplo, nesse processo, a participação dos municípios, de entidades privadas que nos fornecem as imagens, que nos fornecem as informações em tempo real e permitem, então, uma melhor atuação da Brigada Militar, mesmo sem aquele efetivo lá da década de 90, né, onde provavelmente não vai se repetir, justamente como eu disse, porque o tipo de policiamento era outro, o tipo de informação, forma de chegada de informação era outra, e a forma de deslocamento dos efetivos era outra. Então, hoje se prioriza muito mais a patrulha motorizada, rádio motorizada, justamente porque a gente tem essa condição e isso permite, então, uma cobertura muito maior do que se tinha naquele momento com as duplas a pé. Embora a gente utilize em alguns pontos, em algumas missões específicas também esse processo, porque ele tem essa questão da proximidade, mas, sem dúvida, os equipamentos eles acabam possibilitando uma nova forma de atuação. Sem dúvida. E o drone, então, hoje é o equipamento fundamental. A gente vê aí nas guerras, em tudo, a importância que vem ganhando aí a utilização do drone como uma ferramenta de combate ao crime também. Agora são 22 horas e 13 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre queda nos índices de criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 10 horas e 16 minutos e estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje o nosso assunto é a segurança pública, a redução da criminalidade nos municípios gaúchos, índices muito confortáveis que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos, que nos trazem a toda a sociedade uma sensação, uma percepção de maior segurança. No intervalo aqui a gente falava numa questão que eu quero retomar agora aqui com o delegado Luciano Peringer, que é a questão do nosso plano de incentivo ao aparelhamento da segurança pública no Estado. Funciona mais ou menos como aquelas leis de incentivo cultural, né? O empresário pode deduzir lá da sua arrecadação, do seu imposto, parte de um valor, que agora o delegado vai explicar para a gente quanto é, para destinar aparelhamento das forças policiais, compra de armamentos, de viaturas, enfim. Esse plano, me parece que foi o primeiro do Brasil, do Rio Grande do Sul, é um plano modelo aí, também trouxe um incentivo muito grande, né, delegado? Porque o recurso sempre foi escasso, né, para a segurança pública. E aí, com isso, há uma possibilidade também de a iniciativa privada, a sociedade, enfim, poder contribuir, né? Sim, através do PSEG, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública,
os empresários podem destinar até 5% do valor devido de ICMS para os órgãos de segurança pública. Pode ser através de projetos, pode ser um somatório desses valores, pode ser uma contribuição mensal que, ao final, vai alcançar um valor de um bem específico que ele deseja que a segurança pública, a instituição de segurança pública adquira, por exemplo, uma viatura. Ele pode ir doando mensalmente valores, abatendo do ICMS devido, e aquilo, ao final, obtendo todos os valores, ser destinado para a aquisição daquele bem. Pode ser para a aquisição de armamentos, viaturas, coletes balísticos. Na verdade, o empresário, junto com as autoridades de segurança pública, podem destinar, pode ser mesmo para o IGP, para a aquisição de um aparelho, por exemplo, um aparelho de confronto balístico, pode ser para a Polícia Civil, viaturas semiblindadas, para a Brigada Militar, equipamentos de segurança, drones. Então, qualquer aparelhamento que é necessário para as polícias, tanto também, não só para as polícias, como os bombeiros e demais entes de segurança pública, através desse programa pode ser realizado fazendo pequenas doações ou, na verdade, querendo destinar todas 5% do valor para esse programa, ele será muito bem utilizado no reaparelhamento das forças de segurança pública. Muito bem. Coronel, o senhor falou no último bloco da questão dessa ferramenta tecnológica aí que vocês estão utilizando, que utiliza algoritmos, enfim, para acelerar a roteirização, né? Seria isso, né? Como é que é exatamente isso? É uma ferramenta digital que permite que uma viatura policial, por exemplo, chegue mais rapidamente ao local do crime, escolha a rota? É isso, se eu entendi? Na verdade, ela é uma ferramenta do planejamento, né? Hoje nós já temos ferramentas, né, no nosso sistema de despacho, sim, que indicam, né, o radiooperador, ele consegue indicar o melhor caminho para quem está deslocando, mas nas situações de emergência. Mas essa ferramenta, ela surge justamente para que a gente possa entregar para o policial o planejamento, para que as ações de patrulhamento, as ações preventivas, possam realizar a cobertura exatamente nas áreas de maior incidência ou, né, falando da questão da patrulha escolar, da patrulha Maria da Penha, possam então identificar a melhor rota para realizar as visitas. Isso iniciou no ano de 2022, nós iniciamos um projeto piloto em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a Escola de Administração, a partir de uma pesquisa de um grupo de alunos, onde nós iniciamos justamente pela Patrulha Maria da Penha. E com essa utilização, porque hoje, para os senhores terem uma ideia, né, os telespectadores, a Brigada Militar acompanha, através da Patrulha Maria da Penha, quase 15 mil mulheres vítimas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, naquele batalhão onde era realizado naquela oportunidade, né, nós tínhamos quase 300 mulheres que precisavam ser visitadas, então, mensalmente, e a capacidade dos recursos disponíveis, né, da Patrulha Maria da Penha, porque nós recebíamos uma pilha de medidas protetivas, isso de forma anual, os policiais utilizavam então planilhas para organizar, só que isso humanamente é considerado um problema de alta complexidade, né? Hoje, com a inteligência artificial e com esse algoritmo que foi desenvolvido, então, ele indicava qual a melhor agrupamento e dentro de cada agrupamento de mulheres a serem visitadas diariamente, qual a rota que seria mais eficiente para que ele pudesse fazer a melhor cobertura, né? E nós, naquela oportunidade, nesse projeto piloto, aumentamos em 82% o número de visitas sem alterar a carga horária dos policiais da Patrulha Maria da Penha. Então, nesse processo de 2022 até agora, nós precisamos aprimorar esse algoritmo justamente por causa que a escala é muito maior, né? Passamos de 300 mulheres para 15 mil, e isso é um processo que depende muito de estrutura também, de equipamentos, né, de tecnológicos, e se desenvolveu e agora está sendo utilizado, então, para a rotina policial, né, desde o início desse ano,
iniciamos também pela implementação em todo o estado na Patrulha Maria da Penha, agora utilizando nessa operação Volta à Escola, né, e é um foco no mês de abril, mas também já está sendo agregada na rotina operacional de todos os batalhões, onde será possível, na sequência, né, então agregar ali não só esses pontos sensíveis de mulheres, escolas, mas também os pontos que devem ser priorizados a partir da mancha criminal. Agora, secretário, para a Polícia Penal, o uso do drone foi um avanço enorme, né? Não só do drone, como do antidrone, né? Os equipamentos que... Porque os criminosos começaram a usar o drone antes da polícia, né? Para introduzir nos presídios drogas, celulares, enfim, né? Como é que está isso hoje? Como é que está essa guerra aérea aí em cima dos presídios? Eu acho que o crime, ele vai buscando alternativas tecnológicas o tempo todo. Então, claro. Nós tínhamos há alguns anos atrás o lançamento de ilícitos através do muro, né? Lançava lá 15 metros para chegar no pátio, para chegar no telhado, de ilícitos para dentro dos presídios. Hoje, a prática é ter o piloteiro ali, o cara que pilota o drone e levar esses ilícitos para dentro dos presídios. Sei que o superintendente Sérgio Dalcol, que é o atual superintendente, meu colega, e o Estado tem feito... Estou cedido, né, para o município. O senhor é servidor público da Polícia Penal. Sim, Polícia da Penal. Polícia Penal. Sim. Mas sei que os investimentos eles têm sido grandes, né? Haja vista que só o governo do Estado investiu só no Presídio Central 230 milhões de reais, né, na construção do novo modelo, que é um modelo de presença plena, que é um modelo que o Estado está ali mostrando que é a força do Estado, né, que coordena, e o Estado tem investido, o superintendente tem noticiado, tem feito bastante investimentos no telamento dos pátios da parte ali lateral, das laterais das celas, para evitar com que o drone desça, né? Mas concomitante a isso foi adquirido o antidrone, que é para poder capturar também, né, esse objeto no espaço aéreo. Nos sinais exatamente, consegue entrar no sinal e trazer ele, né? É capturado. Consegue capturar. Também há essa possibilidade e na captura desses drones usado pela criminalidade, disponibilizar para as demais polícias, né, claro, através do perdimento junto ao Poder Judiciário e economizando assim também, né, claro, o investimento, né, mas então eu acho que nós constantemente temos que evoluir na parte de inteligência através dos equipamentos aí que possibilitem o combate à criminalidade, né, e uma coisa que o comandante Márcio Limeira falou, muito importante, é a participação acadêmica dentro das instituições, né? O projeto ali, esse que o senhor falou, não é o Cinespcad, né? Esse é interno da Brigada. Não, desculpa, coronel. O do despacho de viatura não é o Cinespcad, é o planejamento, é o mapeamento interno, um algoritmo da própria brigada, né? Exatamente, ele está hoje inserido no SPE, que é o Sistema de Planejamento e Estatística, onde a gente agregou então os dados tanto criminais, né, do GSEG, mas também dados de produtividade da Brigada Militar. E foi desenvolvido inicialmente, como disse, com a parceria e agora agregado então pela nossa com a universidade, né, coronel? Com a universidade. Então, há uma importância muito grande de nós termos observatórios dentro das secretarias municipais de segurança pública, dentro das guardas municipais, né? De nós termos essa parceria com as universidades, porque o meio acadêmico, ele produz conhecimento, claro, e ele é uma ferramenta muito necessária para ajudar a segurança pública, né? É aquilo que nós falamos no início, segurança pública se faz integrado em conjunto com a sociedade, com o meio acadêmico, né? E utilizando todos os recursos disponíveis, né? Falamos muito aqui hoje em tecnologia, né, secretário? E como é importante, a gente viu aqui ao longo desse programa, como é importante que a tecnologia esteja hoje utilizando a serviço
né, do combate à criminalidade, que o criminoso também utiliza tecnologia e às vezes ele chega até na frente, né, da polícia, ele começa a usar antes, como foi o caso do drone, né? Mas é importante que a tecnologia esteja a serviço da população, né, e combatendo o crime. Nós temos um minutinho para encerrar. Uma última perguntinha rápida, secretário. O que fazer para não retrocedermos nessas conquistas aí da segurança pública? Temos só um minutinho para encerrar. Sinergia de trabalho, permanecer com os investimentos e integração com a sociedade. Fundamental. Fundamental. Fechamos o programa aqui com aquela informação que nós começamos a falar lá no início, né? Integração. Integração das forças, integração da sociedade, o uso de tecnologia. O programa vai chegando ao final. Quero muito agradecer, então, aqui a participação do secretário Luciano Lindemann, secretário de Segurança Pública de Cachoeirinha, que esteve aqui conosco. Obrigado, secretário. Também do comandante do Comando de Polícia Militar da capital, Coronel Márcio Luiz da Costa Limeira, e do delegado de polícia Luciano Peringer, titular da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Muito obrigado pelas informações que nos trouxeram, pelo conteúdo que agregaram aqui ao programa. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço também aos nossos telespectadores. Lembro que estamos na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. E você pode rever o programa de hoje amanhã, às 2h da tarde. Uma ótima noite para todos e até amanhã, às 9 da noite, ao vivo. Boa noite.